estava falando, cerveja de trigo englobam vários estilos, né? O que a gente conhece, que foi a primeira que chegou, é a Weissbier, que é do sul da Alemanha. E aí a gente tem uma regra na legislação brasileira que fala assim, para ser uma Weissbier tem que ter aí pelo menos 45% de trigo. Então, assim, não são todas as cervejas que têm isso tudo de trigo. Então, aquela Witbier da Bélgica, ela tem cerca de 30%. Então, quando a gente fala cerveja de trigo, ela não é feita 100% com trigo. Ah, não? Não, é uma parte. O que acontece? A cevada, o malte de cevada, ele é o cereal que tem mais açúcar para fazer a fermentação. Então você tem que ter uma certa quantidade de cevada para você conseguir fazer a cerveja, senão você nem faz a cerveja, sabe? Fazer cerveja de trigo foi uma necessidade ou foi tipo, deixa eu experimentar o trigo? Então, porque a história dessas cervejas geralmente é isso, né? Ah, não tinha aqui, Adaptação, vou pegar, né? é a adaptação, né? na verdade, as primeiras cervejas, assim, os primeiros vestígios aí, tem cerca de 15 mil anos, eram cervejas de trigo. As primeiras eram de trigo. Porque os primeiros cereais que o homem começou a cultivar, plantar, replantar, era o centeio e o trigo. A cevada só entrou na brincadeira aí lá pela Idade Média. Entendi. Até então, eram outros cereais que eram usados. E aí é engraçado, porque durante muito tempo, o trigo sempre foi usado para fazer o pão, e aí a cevada começou a entrar na jogada na época que a necessidade de usar o trigo todo para o pão começou a crescer, porque a cevada começou a ser mais barata. Trigo. Hã? E faltou trigo para cerveja. Pois é, aí tanto é que tem uma outra história interessante, que lá em 1516, que tem aquela lei da Alemanha, a lei da pureza alemã, eles falaram que tinha que fazer cerveja alemã, para ser cerveja alemã, tinha que ter lúpulo, água e malte de cevada. Por quê? Foi uma proteção que eles fizeram para o trigo. Então só a nobreza alemã que podia fazer cerveja de trigo. Isso durou aí uns 300 anos, porque como ela começou a ficar o trigo muito dedicado ao pão, então virou meio que um artigo de luxo. E aí nessa lei, nesses 300 anos, aí que a cevada emplacou de vez para a maioria dos estilos começarem a ser feito com cevada. E qual que qual que é a diferença, o sabor? Ela é mais, você está falando que ela é mais ácida, é isso? Então, alguns estilos têm essa questão da acidez, que é norte da Alemanha, cervejas mais ácidas, tipo a Berliner Weiss. Na Bélgica, é uma acidez que é mais para o cítrico, não é tão ácido. E para o sul da Alemanha, são cervejas mais frutadas, mas com caráter mais adocicado. Então essa Weissbier, que a gente conhece muito bem assim, ela não tem acidez. Ela é muito refrescante, porque ela tem muito gás, são cervejas que têm muito gás, mas ela é muito pro lado do frutado. Tem cervejas que o pessoal fala assim, cerveja de trigo tem gosto de banana. Não tem banana na cerveja de trigo, a cerveja de trigo alemã não tem banana. Isso é fruto da fermentação, porque na Alemanha faz muito cerveja lager. Então a cerveja de trigo, a Weissbier, é uma das exceções, uma das poucas ales que são feitas na Alemanha. E a fermentação ale, ela traz muito, o fermento que é usado é que traz muito essa característica de ser frutado, algumas têm sabor de especiarias. Eu trouxe até umas imagens de Amanda para colocar pra gente, que tem toda essa característica das derivações. Esse ali é o copo, que é aquele copo grandão. Sim. Ele tem 500 ml e ele é feito para a cerveja de trigo alemã. Primeiro, para poder dar a formação de espuma e segundo, para ter a retenção da espuma. Esse abaulado que tem no topo dele é para manter a espuma. É uma característica muito marcante da cerveja de trigo, uma espuma bem presente, muita quantidade e fica a retenção, fica retido ali. É importante, a cerveja com muita espuma, ela fica mais saborosa, a cerveja de trigo fica muito saborosa. Pode passar pra gente as próximas. Essa aí é uma cerveja de trigo feita aqui na Verace, que tem toda essa característica de banana, de cravo, é muito fiel ao estilo da cerveja de trigo alemãs, então vale a pena experimentar. E aí tem as derivações, essa ali, por exemplo, é a Dunkelweizen, que é uma cerveja de trigo feita com um trigo um pouco mais torrado, então ela fica escura. Então ela traz aí, além da banana e tal, traz um pouco de caramelo, aí ela é um pouco mais adocicada. Então é mais um estilo que é variação dentro dessa gama de cerveja de trigo. Essa aí é a Erdinger Picantus, que é muito famosa, que é uma Weizenbock. O que acontece? Lembra da cerveja Bock? Cerveja Bock é uma cerveja muito alcoólica. Então eles usam esse termo para referir a uma cerveja de trigo que tem mais álcool. Então ela chega aí aos 9% de álcool. Aí já é uma cerveja mais para inverno, sabe? Mas aí ela traz umas outras características. Ela não é tão frutada, mas ela tem muito caramelo. Aí traz um gosto de especiarias, um gosto muito de condimento. Deve ser muito gostosa. É muito saborosa. E aí já é uma cerveja que vale mais a pena para essa época de frio, assim. As outras são mais pro verão. Essa ali, ó, olha que legal, é a Berliner Weiss, que é do norte da Alemanha, que é ácida. O que eles fazem lá para poder diminuir um pouquinho essa acidez e ela ficar mais saborosa? Eles colocam xarope de frutas. É mesmo? Então é uma com xarope de framboesa e a outra com xarope de menta.
E aí é meio que um drink. Porque ela tem um teor alcoólico muito baixo, é 2,5% só de álcool, 3% que ela tem. É menos do que as Pilsen, o álcool dela. E aí é muito pro verão mesmo, e é muito cara de drink, galera que vai na praia, no clube, que toma esse tipo de cerveja. E essa acidez dela é engraçado porque não é uma coisa que lembra vinho, é uma acidez que parece muito com Yakult, que é uma fermentação láctea que ela tem. Então lembra um Yakult, então é muito drink, muito cara de champanhe, de espumante. Que doido é bem isso. diferente. É. E o Herbert, quem quiser experimentar cerveja de trigo aqui em Belo Horizonte acha? Todas essas aí tem importadora e tem as que são feitas igual a Verás, que é daqui de Nova Lima, né? Que é muito, como eu falei, muito fiel ao estilo, fácil de encontrar. Até a Berliner Weiss, você acha em casa especializada, acha que já tem importação. A Erdinger também é super fácil de achar, né? A Erdinger foi uma das primeiras que chegou no Brasil, né? Então é super fácil. Essa picante, se não me engano, ela só é feita mais pro meio do ano, que é na época de frio mesmo. Se bem que tá frio mas lá não tem agora, só, né? A Erdinger não tem só a Bock, mas não tem só a Weiss. Ela tem outra normal, tem né? Tem várias. Tem a de trigo, a Weiss, né, comum, mas foi a primeira que chegou, foi a Weiss normal. Tem a Dunkelweizen também, que é a de trigo escura, com teor alcoólico mais baixo. A Erdinger também tem. Então é super fácil de achar. A primeira imagem que você mostrou do copo ali, tem uma técnica para servir a cerveja de trigo, né? Tem aquele residual que fica na garrafa, né? Como é que faz? Exatamente. Por ser uma ale e não filtrada, elas são turvas porque elas não são filtradas. Fica um pouquinho da levedura no fundo. Então a gente dá uma rodadinha assim. Não é sacudir, não, senão ela vai estourar para que abrir. Dá só uma leve rodada. E aí tem um negócio legal que eles fazem lá, que é o seguinte: você emboca o copo na garrafa, vira o conjunto todo e vai subindo a garrafa devagar. Aí ela no começo ela serve sem espuma, na hora que você vai aumentando a distância, ela vai espumando do meio pra frente, e aí forma a camada legal de espuma. Depois você conta pra gente aqui Manda na um vídeo, segunda-feira, tá? Manda um vídeo você fazendo essa experimentação e manda legal pra gente aqui segunda-feira. Come com o quê? Essa Weiss, carne de peixe, carne de frango, suave, salada, comida de verão, leve, combina muito bem. Maravilha! Bom final de semana. Bom final de semana. @combina com cerveja. Tem um vídeo meu lá no meu Instagram. Depois eu vou colocar pro pessoal ver. Eu servindo ela. @combina com cerveja. As dicas estão todas lá. Um beijo, meu querido. Bom final de semana pra você. Valeu.